Como é que nós chegamos até aqui hoje? Como é que o senhor se envolveu nessa história e como o senhor decidiu e tratou essa colaboração premiada? Excelência, houve em dezembro uma busca e apreensão na minha casa. Sim. E a partir daí, e vendo o que estava acontecendo no país, as mudanças e a oportunidade que a lei de colaboração premiada dá, eu acho que foi um grande avanço institucional do Brasil, que permitiu a gente refletir sobre tudo que estava acontecendo, sobre tudo que tinha feito, as práticas, verificado que eu tinha feito coisas erradas e resolvendo retomar minha vida, achei que seria um momento de eu poder prestar uma colaboração premiada, esclarecendo toda a minha vivência, todos os fatos que eu conheço, de forma que eu não só pudesse começar uma nova vida, apagar todos esses fatos, como pudesse colaborar para o nosso país avançar. Então, o start inicial do senhor deu a partir da busca e apreensão que foi conduzida lá na sua residência. Isso foi o começo de se conscientizar dessa necessidade. Tá, foi dia 15 de dezembro, é isso? 15 de dezembro, tá. O senhor foi presidente de uma estatal, né? A Transpetro, né? Em que período? Fui presidente de junho de 2003 até março de 2015, sendo que eu pedi licença a partir de novembro de 2014. São mais ou menos 12 anos. 12 anos. Tá. Sr. José Sérgio, então, houve lá a busca e apreensão. Quem é que cumpriu essa busca e apreensão na sua residência? Foi a Polícia Federal, mais os promotores que tiveram na minha casa. Tiveram na sua casa. Houve algum ato, nesse momento da busca, de coação ao senhor, algum tratamento que o senhor queira registrar, alguma coisa? A busca decorreu normalmente. Depois do senhor ter sido efetivada essa busca, quando é que o senhor deu o primeiro passo para nós chegarmos aqui hoje? No dia seguinte a essa busca, meu filho Expedito esteve comigo e nós começamos a discutir sobre a questão de uma gravação. Que era importante para poder ter a comprovação das versões. Pedi a ele que providenciasse um equipamento, ele rapidamente providenciou e eu marquei reuniões, dois dias em fevereiro e março e realizei as gravações. Mas o senhor não tinha contactado com ninguém do Ministério Público até então? Não. Na verdade, o que levou o senhor a foi uma atitude pessoal minha, no sentido de que eu achava que era importante naquele momento que o Brasil passava por essa mudança, para mudar minha vida, eu poder ter tranquilidade, eu poder retomar minha vida, eu poder voltar a sonhar, sair daquele momento que a gente vivia, que eu sou política há muito tempo, a gente vivia todo aquele momento, eu tinha valores que eram aceitos, mas que não estão certos, que precisavam ser corrigidos. Eu queria definitivamente começar um novo momento da minha vida. Tá. Mas voltando a essa questão do procedimento de gravação, então houve a busca na sua residência e o senhor decidiu que antes do senhor tomar qualquer medida, o senhor teria que ter algumas provas daquilo que o senhor estaria falando, era isso? Isso. E por isso o senhor decidiu fazer gravações de reuniões com algumas pessoas que o senhor ia proceder. Exatamente. Tá. Aí o senhor realizou essas gravações em fevereiro e março, né? Fevereiro e março do corrente ano. E quando é que o senhor daí foi ao Ministério Público? Como é que foi essa? Não, aí a partir daí, tá. Senhor Excelência, você sabe que há um processo todo interior de convencimento, sim, de avanço, necessidade de a gente querer ter uma paz de espírito. Eu acho que eu estaria colaborando não só comigo, fui executivo estatal, mas como todos os outros que vivem nesse sistema, que você tem de um lado as pessoas que te colocam no cargo e que querem benefícios para poder se manter na política com recurso ilícito, do outro lado tem as empresas oferecendo vantagem, e você que quer separar a empresa, isso eu fiz completamente na Transpetro, eu separei dessas coisas extraordinárias que costuma ter,
eu me restringi ao limite normal de recurso ilícito que acontece no Brasil há muito tempo. E eu não deixei jamais entrar na estrutura, não tem ninguém na estrutura envolvida, ninguém participou, sempre obedeci todas as normas, todos os critérios, todas as auditorias externas, aspecto todo normal, mas existe há muito tempo no Brasil essa questão da necessidade de financiamento. Eu, inclusive, Excelência, fui relator no Senado da reforma política, porque eu tinha vivido a CPI dos anões e achava que a gente precisava mudar urgentemente isso. Propus, aprovei no Senado e parou na Câmara. E eu acho que isso é fundamental para que a gente possa construir esse Brasil que todos nós queremos. E eu resolvi dar minha colaboração para poder ficar em paz com minha consciência e poder voltar a ser um cidadão normal e apagar essa parte da minha vida. Senhor José, o que eu gostaria de saber especificamente é o seguinte. O seu filho providenciou um gravador. O senhor fez essas gravações. Um cartão. O senhor realizou essas gravações em fevereiro e março, em reuniões com pessoas da sua convivência e com quem o senhor tinha essa prática dessas questões supostamente ilícitas, não é isso? Tá. Antes dessas gravações, o senhor não tinha procurado o Ministério Público? Não. Quando e como o senhor procurou depois das gravações? Depois das gravações, tá. Eu procurei meus advogados. Sim. Tá. E pedi. Eu achava que era um momento de a gente poder, utilizando esse mecanismo da colaboração premiada, seria uma oportunidade de eu poder me libertar, poder virar a página, e o caminho para isso seria buscar o Ministério Público. E quem é que fez esse primeiro contato e com quem foi feito no Ministério Público? Foi feito pela doutora Flávia, pela doutora Fernanda, com o Marcelo Miller e Sérgio Bruno. Tá. Então, aí os seus advogados foram ao Ministério Público, conversaram com os procuradores, fazer o primeiro contato. Tá. Quando é que o senhor foi ouvido a primeira vez no Ministério Público? Lá na busca e apreensão, o senhor não foi ouvido, né? Não, só foi feita a diligência em si. Tá. Quando é que o senhor foi ouvido a primeira vez em juízo ou no Ministério Público? Ministério Público, Excelência, eu gostaria de... Não, mas só por cima, não precisa a data prevista. Foi há um mês atrás? Foi menos de um mês atrás. Menos de um mês atrás, tá. 15 dias atrás. 15 dias atrás. Foi a primeira vez que o senhor prestou declarações ao Ministério Público. Então, nós tivemos reuniões, né? Tá. E marcou-se o depoimento, foram feitos 3 dias seguidos. Tá. Essas reuniões o senhor participou ou de alguma delas? Participei, acho que de uma. De uma reunião? Acho que foram duas. Duas reuniões, tá. E nessas reuniões, o senhor sempre conversava com o doutor Marcelo e com o doutor Sérgio Bruno. Havia algum delegado de polícia ou não? Não? O doutor Marcelo ou o doutor Sérgio Bruno? Doutor Marcelo e o doutor Sérgio Bruno não teve mais. Excelência, na segunda... Só um pouquinho, doutor. Só para ele se lembrar, não tem problema se existir algum equívoco. Tá? Nas reuniões que o senhor participou, tá? Onde estava lá o pessoal do Ministério Público, o doutor Sérgio Bruno, o doutor Marcelo, ou ainda que o senhor tenha mais um outro representante do Ministério Público. Em algum momento, essas pessoas coagiram o senhor a fazer essa colaboração ou exigiram que se o senhor não falar esse fato específico, não tem colaboração. Se o senhor não trazer a história tal, não tem colaboração. O senhor tem que contar essa história que a gente já sabe. Houve algum tipo de movimento nesse sentido? Porque o nosso diálogo foi um diálogo franco, sincero, que eu estava querendo colaborar e eu narrando os fatos que aconteciam sem nenhum tipo de coação. Todos os relatos que o senhor fez foi de forma espontânea e de livre vontade. Espontânea, vontade e livre. Durante a coleta dos depoimentos que foram feitos, também havia representantes do Ministério Público, né? Os dois representantes do Ministério Público. Em algum momento, houve algum tipo de coação, de algum ato que o senhor se sentiu coagido e forçado a prestar algum esclarecimento que o senhor não gostaria de prestar? De forma alguma. Então, o senhor pode afirmar para mim que tudo aqui que o senhor... Nem na busca, nem em todo esse relação que eu tive com o Ministério Público, sim, foi sempre feito de forma espontânea e voluntária. Tá. Na gravação, só para ficar novamente registrado, a gravação foi antecipada a qualquer contato com o Ministério Público. Antecipada a qualquer contato com o Ministério Público. Foi uma decisão sua, pessoal, para reforçar o seu contexto, seria isso? Exatamente. Tá.
Senhor Sérgio, eu não sei se o senhor é chamado de Sérgio, José Sérgio, desculpa. O senhor aqui prestou algumas declarações a respeito de tópicos, tá? E eu não vou, como eu já falei, até porque não é a nossa finalidade hoje aqui, esmiuçar os fatos. Mas eu gostaria que o senhor me confirmasse, efetivamente, me ratificasse, ou se o senhor quiser retificasse, retratar de algum ponto, esse é o momento, como eu coloquei para o senhor, de algumas questões. O senhor primeiro, então, traz um anexo, onde o senhor fala de pagamentos mensais aos políticos, onde o senhor cita as questões das empresas que pagavam a propina, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, INM Engenharia, Extra Ambiental, Polidutos, Essência Soluções Ambientais, Lumina Resíduos Industriais, UTC, Estaleiro Rio TT, e depois o senhor cita esses políticos. O senhor fala no Renan Calheiros, fala no Edson Lobão, fala no senador Romero Jucá, fala no ex-presidente José Sarney. O senhor fala na participação de uma pessoa chamada Felipe Parente, de um executivo, e assim o senhor parte aqui do seu primeiro anexo. No segundo anexo, o senhor descreve essas empresas efetivamente que contribuíram, percentuais e alguns valores. Daí o senhor cita aqui a relação individual de cada uma delas. Mais adiante, o senhor fala em algumas outras empresas esporádicas. Mais adiante, o senhor fala das negociações com os estaleiros, onde o senhor cita aqui essas negociações, apresentando valores, apresentando percentuais, apresentando a destinação desses valores e o envolvimento de empresas e pessoas. Aqui também o senhor cita a questão, o Expedito é seu filho, né? O Expedito é seu filho, né? Do envolvimento do Expedito, como ele auxiliava a prática disso. Depois o senhor faz alguns anexos individuais. Eu gostaria, sim. Eu lamento muito, para mim fez muito mal ter envolvido meus filhos sim. nesse processo. Tá. Gostaria de deixar registrado isso. Então, está registrado, e até nas suas declarações, no seu acordo, isso também é visto, essa situação. Depois o senhor coloca alguns anexos individuais. O senhor trata de um anexo do ex-presidente Sarney, das verbas que teriam sido a ele repassadas, do senador Romero Jucá, do senador Renan Calheiros, um outro anexo aqui dos valores, de como seria um pagamento, de como, através de qual forma, do senador Edson Lobão, falando sobre a participação do filho do Edson Lobão, o senhor Márcio Lobão, do senador Jardim Barrabalho, dos senadores Sérgio Guerra e do deputado Heráclito Fortes, e por último, não sei se esse é o último, o senhor ainda fala da eleição para a presidência da Câmara da época deputado Aécio Neves, do senhor Dimas Toledo, da participação de vários políticos aqui, né, nessa situação, da questão das doações oficiais, como se qual a verba que passaria e para quem houve essas doações, do atual governador do Rio de Janeiro, o Francisco Donelis, o senhor Henrique Alves, da ex-senadora Edeli Salvati, do senhor Jorge Bittar, da doação para a campanha do Gabriel Chalita, pedido do senhor Michel Temer, do Valdir Raupe, senador Garibaldi Alves e deputado Walter Alves, senador José Gripino e deputado Felipe Maia. O senhor fala ainda do acordo entre a JBS e o PMDB-PT, e em um acordo específico o senhor cita um anexo sobre obstrução e um acordão, seria isso, né? Eu acho que é essa a expressão que eles tentaram aqui, à justiça, que são alguns conteúdos dessas conversas que o senhor teve com algumas dessas pessoas, no sentido de alguma forma tentar obstruir o trabalho da justiça. Evitar o desmembramento do meu processo. Evitar o desmembramento do seu processo através de alguma persuasão pessoal
ao ministro Teori Zavascki por hoje, advogados que o senhor cita ali. Em um segundo momento, uma questão mais, diríamos assim, mais de conjuntura, de alguma legislação específica, de um projeto de uma legislação específica no futuro, para que a justiça não fosse tão efetiva nesses casos, uma nova constituinte, com retirada de poderes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Basicamente, é esse o cenário que o senhor narra aqui. Eu gostaria que, nesse momento, o senhor me confirmasse. Tudo isso daqui que o senhor falou, todas essas pessoas que o senhor envolveu, todos esses diálogos que o senhor trouxe, são verídicos? São verídicos. São verídicos. Verídicos e espontâneos. Espontâneos, tá. O senhor ratifica todo o conteúdo de tudo que está aqui? Não tem nada para alterar. Não tem nada para alterar.